Eu li o profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1 e 2, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possam salvar, e nem os seus ouvidos agravados para que não possam nos ouvir. Ou seja, as mãos estendidas para salvar e abençoar, ouvidos abertos para poder ouvir. Mas o versículo 2 vai dizer que os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, impedindo que Ele vos ouça. Então, querido, a única pessoa que pode impedir você de ser abençoado é você mesmo. Que pode impedir você de ser ouvido por Deus é você mesmo, como pastor, vivendo uma vida que não agrada a Deus. Veja que nós estamos nesse dia, nesse período aí, né, a festa da carne, o carnaval. Quantas pessoas se perdem justamente nesses dias, se prostituem, se drogam, vivem uma vida devassa, uma vida iníqua, como se Deus não existisse, como se não houvesse amanhã. Mas lá nos Estados Unidos tem uma universidade que está há vários dias orando, clamando, glorificando. Quando o Brasil pula carnaval, a Turquia chora pelo terremoto e os Estados Unidos ora pelo reavivamento. Então é tempo de a igreja começar a entender que não é mais tempo de brincar com a palavra, de brincar de ser crente, de brincar com o evangelho. É tempo de começar a invocar a Deus e declarar esse amor pelo Senhor, por ter operado essa tão grande salvação em nossas vidas. E o salmista, ele diz: ama o Senhor, porque ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Quando você abre o profeta Jeremias, no capítulo 33, Jeremias ele estava a segunda vez aprisionado em cárcere, porque ele havia profetizado para que Israel voltasse e se arrependesse, ou Judá. E Judá, Jerusalém, não queria se arrepender, então prenderam o profeta. Eu penso que Jeremias estava triste, abatido, até porque ninguém acreditava nele, nem a família dele acreditava em suas profecias. Jeremias ali triste, no capítulo 33, encerrado já a segunda vez, o Senhor então olha para Jeremias e diz: olha, clama a mim, Jeremias, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então, querido, nós devemos clamar, devemos falar com esse Deus. Ele ouve as nossas orações. Ei, a sua oração, ela não fica aqui na terra, até porque o único Deus verdadeiro, a Bíblia declara que Ele habita no alto e sublime trono, aleluia. Ele habita nos céus. Então quando você ora, a sua oração ela não fica aqui, ela sobe até o trono de Deus, e Deus está atento para ouvir o seu clamor. Então vamos lá, querido, versículo 2, o salmista vai dizer ainda: porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Por que o salmista ama a Deus? Por que ele está declarando esse amor? Por quê? Porque o Senhor inclinou para ouvir o seu clamor, porque ele inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto eu viver. Querido, isso aqui é lindo, porque o texto está dizendo que Deus ele inclina os seus ouvidos para ouvir a nossa oração, irmãos. Olha que coisa tremenda. E o Salmo 40, Salmo de Davi, vai dizer isso: eu esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Deus ele se inclina, Ele inclina os seus ouvidos para ouvir nossa oração, portanto invocá-lo-ei enquanto eu viver. Aqui o salmista vai fazer um voto de servir a Deus, de invocar a Deus, de clamar ao Senhor, de andar na presença desse Deus enquanto Ele viver. Porque tem pessoas que são abençoadas, que na hora do aperto, na hora da aflição, elas clamam: Deus é misericordioso, Ele vai e opera o livramento, Ele cura, liberta, vai e transforma. E de repente, essa mesma pessoa que foi abençoada por Deus, em vez de ela agradecer, servir ao Senhor, ela se afasta dos caminhos de Deus, ela não valoriza essa graça. E nós podemos ver isso lá no Novo Testamento, quando tinha 10 leprosos, e esses leprosos de longe: Senhor, Jesus, tem misericórdia de nós e nos cura. E Jesus ouve ali o clamor dos 10 leprosos: vai lá, mostra-te ao sacerdote conforme a lei. E de repente os 10 obedecem, e no meio do caminho estão os 10 obedecendo a ordem, a lei, de se mostrar ao sacerdote, que tinha essa incumbência de estar examinando ali a lepra na pele de quem a possuía, ou na carne.
E no meio do caminho o que acontece? Os 10 são curados. Os 10 leprosos ficam purificados e limpos. Mas somente um dos 10, somente um, volta para agradecer a Jesus pela cura, pelo milagre. E Jesus notou a falta dos 9. Não foram os 10 os leprosos, somente um voltou para agradecer. E esse estrangeiro, querido, o Senhor, Ele se agrada de pessoas que são agradecidas, pessoas que são gratas pela vida, são gratas pela salvação, são gratas porque antes viviam uma vida de pecado, mas hoje está na presença de Deus, querido. Você não é qualquer um, você hoje é filho de Deus. Jesus te lavou com o sangue dele, você foi purificado. Hoje você pode dobrar o seu joelho, onde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, no meio da rua, que o sumo sacerdote, aleluia, ele está pronto para ouvir a sua oração, aleluia. Jesus de Nazaré, o nosso sumo sacerdote. Então temos que ser mais agradecidos. Portanto, invocá-lo enquanto viver. É tempo de invocar a Deus. Isaías 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está perto. Isso sugere que haverá um tempo em que ele será buscado pelo homem e não será achado. Querido, está na Bíblia assim. O profeta Amós vai dizer isso no capítulo 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as minhas palavras. Hoje o homem rejeita a palavra de Deus. Hoje se vai pregar, pessoal, igual os atenienses, sobre esse discurso, nós ouvimos depois. Vamos hoje à igreja? Não quero. Muito diferente de Davi. Queria ser amigo de Davi, era convidar para ir ao templo, adorar. E ele vai dizer no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Foi que essa jovem Andreina disse aqui, que poderia de repente estar em outro lugar, mas escolheu estar na casa do Senhor, adorando, querido. E você escolheu, querido, o melhor lugar do mundo para se estar. Mas para onde? A Batista Hebron? Não. Na casa de Deus, ouvindo a sua palavra. Aleluia. Glorificado o nome do Senhor. Olha aqui o versículo 3. Cordéis da morte me cercaram, e angústia do inferno se apoderaram de mim. Eu encontrei aperto e tristeza. Veja que este homem temia a Deus, era servo de Deus. Mas ele agora está vendo uma situação, querido, de uma depressão profunda. Ele está sentindo aperto no coração e tristeza. Já sentiu isso em algum dado momento da sua vida? Já sentiu como se a angústia do inferno se apoderaram, de você, como aconteceu com esse salmista? Ele declara, cordéis da morte me cercaram, a angústia do inferno se apoderaram de mim. Ele está dizendo aqui, olha, eu senti ânsias de morte. Eu não sentia mais vontade de viver. É o que ele está dizendo aqui, querido. Pensou em parar, em desistir. Ele diz, eu encontrei aperto e tristeza. Querido, viver não é fácil viver. Há momentos de alegria, há momentos que você deve aproveitar mesmo. Mas há momentos da vida que a gente enfrenta provações, que enfrenta lutas, dores, que machuca, que aperta o coração. Jesus disse isso, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. No mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, querido. E lá em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31, nós veremos ali o cântico de vitória. E no versículo 37, vai dizer que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, querido. Jesus venceu a morte, Ele venceu o pecado, Ele venceu o diabo por você. E em Cristo Jesus, querido, você e eu somos mais do que vencedores. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena ser fiel a esse Deus. O versículo 4 vai dizer então, aqui está o segredo de a pessoa continuar prostrada diante da aprovação, da dor e da luta e se entregar ou tomar uma atitude. A escolha é sempre do homem.
A escolha é sempre sua. Então, vírgula, invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. O segredo está em invocar a Deus. Não importa a situação que você esteja vivendo, ainda que a medicina tenha a desenganar, ainda que o advogado diga: oh, não tem jeito, ainda que você mesmo pense: meu Deus, será? Mas quando o homem resolve invocar a Deus, para Deus não existe nada impossível. Deus não conhece máximo, Ele é o máximo, Ele é o Deus do impossível. Quando o homem invoca esse Deus, tudo pode acontecer, tudo. O segredo está em invocar a Deus. Lembra lá na tempestade, os discípulos no meio do mar, o vento soprando forte, o mar agitado, e eles preocupados ali, se o barco ia afundar ou não, com suas próprias mãos tentando tirar a água. Jesus tranquilo, irmão, no meio da tempestade, Jesus dormia na pompa do barco, tranquilamente, e os discípulos apavorados, Jesus esperando justamente o momento de eles invocarem, de clamarem aquele que tem poder nos céus, na terra e no mar. Foi só quando viram que não tinha jeito, o barco vai afundar, vamos chamar, vamos acordar, vamos chamar o Senhor. E vai lá: Senhor, não te importa quem te venha a perecer? Jesus levanta: vocês estão com medo de quê? Homens de pequena fé. E Jesus dá uma ordem: o vento e o mar imediatamente se faz bonança, e o nome do Senhor é glorificado. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Não sei o que você está vivendo, o que está passando. Pode se levantar o inferno inteiro contra a sua vida, querido, não importa. Salmo 91 vai dizer que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia! Quando Deus está na vida do homem, de uma mulher, quando o Senhor está conosco, Salmo 46, o Senhor está conosco, aleluia. O Deus de Jacó, Ele é o nosso refúgio, Ele está conosco, Ele está com você. Você crê nisso, não? Ele está conosco, e ai de nós se não fosse o Senhor. Versículo 5 vai dizer: piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. Então veja que Deus, Ele é piedoso, Ele é justo, e a terceira coisa que eu mais amo no Senhor, que Ele é misericordioso. Deus é misericordioso, querido. Lamentações 3:22 vai dizer que a causa de eu e você, de nós não sermos consumidos, são as misericórdias do Senhor, porque elas não têm fim, novas são a cada manhã. Aleluias. O Salmo também de número 103, versículo 13, vai dizer que assim como um pai se compadece dos seus filhos, aleluia, assim Deus se compadece daqueles que o temem. Deus é misericordioso. E esse no capítulo 20 vai dizer que Ele faz misericórdia a milhares de gerações daqueles que o temem, daqueles que lhe obedecem. O fato de você temer a Deus, querido, de você servir ao Senhor, a misericórdia de Deus, ela alcança não somente a sua vida, mas até a vida dos seus filhos. Você crê nisso na sua casa inteira? Aleluia. Porque Deus é misericordioso, e Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Aleluia. Versículo 6: o Senhor guarda aos simples. Eu estava abatido, mas Ele me livrou. Olha que coisa linda. O Senhor guarda aos simples. Eu estava abatido, mas Ele me livrou. O Senhor é aquele que nos guarda e aquele que nos livra, querido. No Salmo 37, versículo 23 e versículo 24 vai dizer que os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. Ainda que caia, não ficará prostrado, porque Deus o sustém, ou seja, Deus o coloca de pé. Então Deus é aquele que guarda aos simples, é aquele que verdadeiramente nos traz o livramento.
eu creio que o maior livramento Ele já deu para mim e para você. Qual, pastor? Vivíamos uma vida de pecado, nosso destino era a perdição. Um dia alguém nos evangelizou, falou do amor de Deus para nós. Resolvemos crer e aceitar. O Senhor então nos salvou e nos resgatou. O seu caminho, a sua morada não é mais para baixo, pelo contrário, ao soar da trombeta, a Bíblia declara que a igreja é lavada e remida no sangue do Cordeiro, ela será arrancada dessa terra, ela será arrebatada. Aqui não é nossa morada. O Senhor já tem preparado a sua, a minha, a nossa morada aqui. Aleluia, glória a Deus. Ele nos livrou. E a alegria do salmista é tão grande que no versículo 7 ele vai dizer: volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Qual o melhor lugar para se estar? Na presença de Deus. É estar com o Senhor, é servir a Deus, é andar com Deus. É a presença de Deus que faz a diferença. Volta minha alma ao teu repouso. Aleluia, pois o Senhor te fez bem. Quantas pessoas cansadas e oprimidas, abatidas. Aí o Senhor faz o convite que foi lido aqui até nessa noite. Não sei se foi a nossa irmã que fez a leitura. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, querido. Aleluia. Aprenda comigo, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Então volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, e os meus olhos das lágrimas, e os meus pés da queda. O salmista vai dizer: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Aleluia. Queridos, eu entreguei minha vida ao Senhor Jesus aos 17 anos de idade. Foi a melhor coisa que eu fiz. Parece que a Andrena falou que com 5 anos já começou a buscar. Renata também, minha esposa, com 5 anos. A família dela não era crente. Ela via as irmãs indo para a igreja. Ela com 5 anos, ela começou a querer ir, a mãe dela deixou. 5 anos. Eu com 17. Porque minha mãe buscava era deuses de usos e costumes diferentes. Eu conhecia Deus como papai do céu. Lá em casa ninguém falava de Deus para nós. Ninguém. Meu pai pescador de camarão e fazia rede de pesca. A gente tinha uma vida até boa. Final de semana sempre churrasco, os amigos lá em casa do meu pai. Mas a casa vivia em pé de terra. Meu pai e minha mãe sempre brigando. E quando brigava, quebrava a casa toda, irmão. E a gente criancinha vendo aquilo. Imagina quantas famílias têm sofrido com isso. E era muito triste. Até que um dia foi uma confusão tão grande que minha mãe resolveu ir embora. Ela só foi com a pequenininha. Ela estava no colo. Hoje já está grande. Eu vi minha mãe descendo o morro, lá no Rio de Janeiro, ali em Sepetiba. E eu pequeno vendo aquela cena, e a casa toda quebrada. No mesmo dia, meu pai já sai, leva eu e minha irmã mais velha, já para casa de uma outra mulher que ele tinha, e a gente vendo tudo aqui, né? E minha mãe foi morar em Brasília com um macumbeiro. E essa era a vida que nós levávamos. Até que aconteceu algo lá em Brasília. Minha mãe se separou desse homem e foi para Valadares morar com a minha avó falecida. E lá minha mãe ouviu o evangelho numa determinada igreja. Lembra como se fosse hoje a mãe chega no Rio de Janeiro para nos visitar? Ela chega bem diferente. E ela fala que ela tinha aceitado a Jesus. Eu não entendi aquilo, irmão. Ela tinha entregado a vida dela ao Senhor. Eu sei que ela estava diferente. A partir dali começa a ministrar o nosso coração. Eu fui crescendo então, querido, ouvindo o evangelho, a palavra, e a partir daí. E quando chegou na adolescência, eu me recordo que eu tive um sonho, que o mundo estava tremendo, terremoto, e eu tentava dobrar o joelho para me arrepender. Eu não conseguia ficar de joelho. O tremor da terra me jogava, eu tentava, me esforçava,
novamente para dobrar o joelho, para orar, me arrependendo, para voltar para o Senhor, para entregar minha vida ao Senhor. Minha mãe falava já de Deus para mim, e não conseguia, querido, não conseguia ficar de joelho. Foi aí que todo ano eu ia ao Rio de Janeiro de férias. Depois, na adolescência, já comecei a morar com minha mãe, eu ia ao Rio para passar as férias. Quando eu comecei a sonhar com demônios, com a morte, lá no Rio de Janeiro eu falei: quando eu chegar em Valadares, eu vou na igreja da minha mãe. E quando chegou em Valadares, eu não fui à igreja. Eu comecei a fazer um curso de torneiro mecânico no bairro Santa Rita, o maior bairro lá de Valadares, governador Valadares. E eu comecei a ouvir de hinos, louvores, irmãos. E eu ouvia, e eu dizia assim: domingo eu vou à igreja. E a semana toda eu fazendo o curso e ouvindo os louvores. Aí eu falei com um amigo meu que conhecia a palavra, mas estava desviado. Falei com ele: olha, eu acho que Deus está me chamando. Ele olhou para mim e falou: você é louco, rapaz, Deus está te chamando o quê? E ele conhecia a palavra, irmão. Mas eu sabia que algo estava acontecendo comigo. Até que chegou no domingo, dia 27 de setembro do ano de 1998, eu entrei na igreja. Ouvi o pastor pregando a salvação, que Jesus morreu pelos nossos pecados. Eu com 17 anos, cheio de pecado. Eu só sei que meu coração tremeu naquela noite quando o pastor fez o apelo. Eu estava com um amigo meu do meu lado, falei: não sei quanto a você, mas eu tenho que ir lá na frente. E eu fui, irmão. E fui para nunca mais voltar. E posso dizer para você que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Foi ter entregado o meu coração, a minha vida a Jesus. E eu estou aqui para te dizer que a melhor coisa que um homem pode fazer, o melhor negócio, é entregar sua alma, a sua vida, o seu coração para Ele. Vamos colocar de pé.